Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8, 13. Aqui apresenta-se e confirma-se a principal asserção referente à necessidade de mortificação. A mortificação é dever dos melhores cristãos. Colossenses 3:5 e 1 Coríntios 9:27. O pecado está presente em nossa vida. Não há perfeição nesta vida. Filipenses 3:12, 1 Coríntios 13:12, 2 Pedro 3:18 e Gálatas 5:17. A atividade do pecado permanece no cristão. Romanos 7:23, Tiago 4:5 e Hebreus 12:1, com seus frutos e tendências. Toda a concupiscência visa ao auge de sua categoria. O Espírito e a nova natureza nos são dados para lutar contra o pecado que em nós habita, como está em Gálatas 5:17, 2 Pedro 1:4 e 5 e Romanos 7:23. O terrível problema de negligenciar a mortificação nos é apresentado, como em Apocalipse 3:2 e Hebreus 3:13. O primeiro princípio do argumento inteiro é, portanto, confirmado. Lamenta-se a falta do cumprimento desse dever. Atendendo esse alicerce, uma breve confirmação das inferências fundamentais mencionadas acima levará à minha intenção principal. A primeira é que os cristãos verdadeiros, não meramente nominais, mas homens justificados, libertos do poder condenador do pecado, ainda assim devem empenhar-se, enquanto viverem, para mortificar o poder do pecado que neles habita. Diz o apóstolo: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Colossenses 3:15. A quem ele se dirige? Aos que ressuscitaram com Cristo, como está no versículo 1, que morreram com ele, como está no verso 3, de quem Cristo era a vida e que se manifestariam com ele em glória. Verso 4. Mortifique-se, faça da mortificação seu empenho diário, ocupe-se sempre dela enquanto viver, não interrompa um só dia essa obra. Preocupe-se em matar o pecado, senão ele acabará matando você. O fato de estar praticamente morto em Cristo e de ter sido vivificado com ele não é desculpa para evitar esse trabalho. Nosso Salvador nos diz como o Pai lida com cada ramo que nele dá fruto, que é verdadeiro e vivo. Ele poda para que dê mais fruto. João 15:2. Poda o ramo, e isso não durante 1 ou 2 dias, mas enquanto for um ramo deste mundo. O apóstolo conta qual era a prática dele. Esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. 1 Coríntios 9:27. Faço isso, diz ele, diariamente. É o trabalho da minha vida. Não me omito dele. Essa é a minha tarefa. E se essa era a tarefa do apóstolo Paulo, tão incomparavelmente exaltado em graça, iluminação, revelações, contentamento, privilégio, consolações, muito acima da média dos cristãos, em que poderíamos fundamentar nossa isenção dessa obra e obrigação enquanto ainda estivermos neste mundo. Podem-se dar algumas explicações resumidas das razões disso. 1. A natureza do pecado permanecerá em nós enquanto estivermos neste mundo. Por isso, sempre deve ser mortificada. As disputas vãs, tolas e ignorantes entre os indivíduos no tocante a cumprir com perfeição os mandamentos de Deus, a alcançar perfeição nesta vida, a ficar total e perfeitamente morto para o pecado, nela não me intrometo. É mais do que provável que os partidários dessas abominações nunca souberam o que está envolvido na guarda de sequer um dos mandamentos de Deus. Estão tão abaixo da perfeição nos graus de obediência que nunca atingiram nem mesmo a obediência universal em sinceridade. Por isso, em nossos dias, muitos que têm falado em perfeição tentam mostrar-se mais sábios e afirmam que essa perfeição consiste em não reconhecer nenhuma diferença entre o bem e o mal. Não se trata de ser perfeitos nas coisas que chamamos de virtuosas, mas sim que tudo para eles é igual, e o auge da iniquidade é sua perfeição.
Outros que descobriram um caminho novo para a suposta perfeição, negando o pecado original que habita no íntimo, ajustam ao coração carnal do ser humano a espiritualidade da lei de Deus. Revelaram-se suficientemente ignorantes da vida de Cristo e de seu poder que atua no cristão, a ponto de inventarem uma nova justiça que o Evangelho desconhece, ensoberbecidos pela vaidade da sua mente carnal. Quanto a nós, que não ousamos ser sábios acima do que está escrito na palavra de Deus, nem nos vangloriamos, como fazem alguns, daquilo que Deus tem feito não por meio de nós, dizemos que o pecado habita em nós em certa medida e em certo grau, enquanto ainda estamos neste mundo. Não ousamos falar como se já tivéssemos obtido tudo ou sido aperfeiçoados, como está em Filipenses 3,12. Enquanto aqui vivemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, 2 Coríntios 4,16. Quantas são as renovações da vida nova, tantas são as brechas e decadências da vida velha. Enquanto estamos aqui, conhecemos em parte. 1 Coríntios 13,12. Resta-nos certa escuridão a ser aos poucos removida. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, de modo que não podemos fazer o que desejamos. Por isso, somos defeituosos em nossa obediência, bem como em nosso entendimento. Gálatas 5,17 e 1 João 1,8. Temos um corpo sujeito a esta morte. Romanos 7,24, do qual não nos livramos a não ser pela morte desse corpo, como está em Filipenses 3,21. Ora, é nosso dever mortificar e continuar matando o pecado, mas é dentro de nós que devemos agir. Quem é designado para matar um inimigo e para de golpeá-lo antes que o opositor cesse de viver, cumprirá apenas metade da tarefa, como está em Gálatas 6,9, Hebreus 12, 1 e 2 e 2 Coríntios 7, 1. 2. O pecado não somente permanece em nós, mas continua agindo, sempre em dores de parto para dar à luz aos atos da carne. Quando o pecado nos deixa em paz, podemos deixar o pecado em paz. Contudo, o pecado nunca está menos quieto do que quando parece mais quieto. E já que suas águas correm mais profundas quando parecem paradas, nossas estratégias contra ele devem ser constantes, em todas as condições, ainda que não haja suspeitas. Não só o pecado habita em nós, mas também a lei, atuando em nossos membros, está guerreando contra a minha mente. Romanos 7,23. E o Espírito que fez habitar em nós, com fortes ciúmes, como está em Tiago 4,5, está em operação contínua. A carne deseja o que é contrário ao Espírito. Gálatas 5,17. A concupiscência continua tentando e concebendo o pecado. Tiago 1,14. Em toda ação moral, há inclinação para o mal ou para impedir a prática do bem, deixando o espírito indisposto à comunhão com Deus. Leva a pessoa a inclinar-se para o mal. O mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo, diz o apóstolo, Romanos 7,19. Como é isso? É porque nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Isso impede a prática do bem. O que faço não é o bem que desejo. Verso 19. Pela mesma razão, não faço o bem, nem tenho desejo de fazê-lo, pois toda a minha santidade está maculada por esse pecado. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5,17. Nosso espírito fica desestruturado, por isso é chamado de pecado que nos envolve, em Hebreus 12:1. Por essa razão, o apóstolo queixa-se tão fortemente contra ele, em Romanos 7. Portanto, o pecado está sempre agindo, concebendo, seduzindo e tentando. Quem pode dizer que já teve algum contato com Deus ou fez algo para Deus sem que o pecado que habita interiormente corrompesse de alguma forma o que se realizou? O pecado exerce suas influências em maior ou menor grau todos os dias. Se o pecado estiver sempre atuando e nós não estivermos sempre mortificando, estaremos perdidos.
Quem se mantém imóvel na luta e deixa seus inimigos duplicarem os golpes contra si, sem resistência, certamente será vencido. Se o pecado for sutil, vigilante, forte e sempre operante para destruir a nossa alma, e se formos preguiçosos, negligentes, imprudentes em proteger da ruína a nossa alma, poderíamos esperar algum bom resultado? Não se passa um dia sem que o pecado nos frustre ou seja frustrado, prevaleça ou seja vencido, e assim será enquanto vivermos neste mundo. Considerarei desobrigado desse dever aquele que conseguir um entendimento pacífico com o pecado, um cessar-fogo nessa guerra. Se o pecado poupá-lo um só dia sequer de um só dever, tratando-se de alguém que conhece a espiritualidade da obediência e a astúcia do pecado, que diga à sua alma quanto a esse dever: minha alma fica em repouso. Os santos, cuja alma suspira pela libertação da rebeldia desorientadora, sabem que não há segurança contra ele senão numa guerra perpétua. 3. O pecado não somente lutará agindo, rebelando-se, perturbando, inquietando, mas se for deixado à vontade, sem ser mortificado, também produzirá pecados grandes, malditos, escandalosos e destruidores da alma. O apóstolo diz quais são as obras e os frutos do pecado da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Você sabe o que o pecado fez a Davi e a muitos outros. O pecado sempre visa a produzir o máximo prejuízo. Se toda vez que surge para tentar ou para seduzir tivesse liberdade de atuação, levaria até o pecado supremo de sua espécie. Todo pensamento ou olhar impuro se transformaria, se pudesse, em adultério. Cada desejo cobiçoso se traduziria em opressão. Cada pensamento incrédulo seria ateísmo, se tivesse licença de crescer até se completar. Os homens chegariam a ponto de, sem perceber uma voz escandalosa falando-lhes ao coração, praticar grandes pecados de escândalo com a boca. E cada tentação à concupiscência, recebendo liberdade de agir, chegaria ao auge da iniquidade. É como a cova que nunca está satisfeita. Nisso se acha a boa porção do engano do pecado, que assim prevalece a fim de endurecer o coração das pessoas, levadas finalmente à ruína, como está em Hebreus 3:13. É sutil, por assim dizer, em seus primeiros movimentos e propostas, mas tendo por esse meio conseguido acesso direto ao coração, avança firme e ganha mais terreno. Essa nova atuação e essa incursão não deixam a alma perceber de fato que uma invasão já ocorreu para levar à apostasia de Deus. A alma pensa que tudo está mais ou menos bem, se não houver mais progresso. Quanto mais a alma é deixada insensível à presença de qualquer pecado, isto é, no sentido que o Evangelho define, tanto mais é endurecida. Mas o pecado continua pressionando aos poucos, pois seu alvo é levar a alma a abandonar totalmente a Deus e até a opor-se a Ele. O fato de o pecado aproximar-se do seu auge paulatinamente, aproveitando o terreno já conquistado pelo endurecimento, não provém tanto de sua natureza, mas de sua fraudulência. Logo, somente a mortificação pode impedir que isso ocorra. A mortificação seca a raiz do pecado e lhe fere a cabeça, hora após hora, de modo que todos os seus intentos sejam obstruídos. Não existe no mundo inteiro alguém maravilhosamente santo que, caso se torne relapso quanto a esse dever, não caia em tantos pecados malditos quantos os cometidos por qualquer membro da raça humana. 4. Essa é uma das razões principais porque o Espírito e a nova natureza são dados a nós, a fim de que tenhamos força interior para nos opor ao pecado e à concupiscência. Ora, se é bem verdade que a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito, por sua vez, deseja o que é contrário à carne. Gálatas 5:17.
Existe uma propensão no espírito ou na nova natureza espiritual de agir contra a carne, assim como a carne tende a agir contra o espírito. De acordo com 2 Pedro 1, 4 e 5, como participantes da natureza divina, é-nos oferecida a possibilidade de fugir da corrupção que há no mundo causada pela concupiscência. Existe uma lei que governa a mente e outra que governa o corpo, como está em Romanos 7, 23. Em primeiro lugar, a coisa mais injusta e impensável numa luta entre dois combatentes seria amarrar um deles para impedi-lo de dar o máximo de si, deixando o outro em liberdade para ferir o oponente ao seu bel prazer. Em segundo lugar, a coisa mais tola do mundo seria amarrar quem luta em favor da nossa condição eterna e deixar à vontade quem tenta nos levar à ruína eterna. A disputa diz respeito à vida e à alma eternas. Deixar de empregar diariamente o espírito, a nossa nova natureza, para mortificar o pecado é negligenciar o socorro excelente que Deus providenciou contra nosso maior inimigo. Se não utilizarmos o que recebemos, Deus pode, com razão, refrear sua mão de nos conceder mais bênçãos. Sua graça e seus dons nos são entregues para que os usemos, exercitemos e atuemos com eles. Não mortificar diariamente o pecado é pecar contra a bondade, a generosidade, a sabedoria, a graça e o amor de Deus, que nos ofereceu meios de mortificá-lo. 5. A negligência a esse dever lança a alma numa condição completamente contrária à descrita pelo apóstolo Paulo como sendo a sua. E embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. 2 Coríntios 4, 16. Nesse caso, o homem interior pereceria, enquanto o exterior se renovaria dia após dia. O pecado é como a casa de Davi e a graça como a casa de Saul. O exercício e o sucesso são os dois principais incentivadores da graça no coração. Quando o poder da graça é deixado inativo, murcha e decai. Sua atuação quase morre e o pecado ganha terreno com o endurecimento do coração, como está em Apocalipse 3:2 e Hebreus 3:13. É isso o que quero dizer. Quando esse dever é deixado de lado, a graça definha, a concupiscência prospera e a disposição do coração fica cada vez pior. Só o Senhor sabe quantas consequências desesperadoras e horríveis isso acarreta para muitas pessoas. Quando o pecado, mediante a negligência da mortificação, consegue considerável vitória, quebra os ossos da alma, como está no Salmo 31:10 e 51:8, e deixa a pessoa fraca, doente, pronta para morrer, como está no Salmo 38, de 3 a 5, de modo que não consiga sequer levantar os olhos, como está no Salmo 40:12 e Isaías 33:24. Quando pobres criaturas aceitam golpe após golpe, ferida após ferida, derrota após derrota, sem nunca se opor vigorosamente, como poderão esperar outra coisa se não ficar endurecidas, mediante o engano do pecado e sangrar a alma até morrer, como está em 2 João 8. Realmente é triste constatar os terríveis resultados dessa negligência diante de nossos olhos todos os dias. Vemos cristãos antes humildes, mansos, quebrantados, ternos e temerosos de ofender, zelosos por Deus e por todos os seus caminhos, que guardavam o dia do Senhor e ordenanças, tornando-se pela negligência ao dever de mortificar o pecado, mundanos, carnais, frios, irados, contribuindo para o escândalo do Evangelho e para a perigosa tentação dos que os conhecem. Não é assim? A verdade é que, ao fazer da mortificação um estado de espírito rígido e inflexível, quase sempre ela se transforma, por um lado, em mundana, legalista, crítica, parcial, cheia de ira, inveja, perfídia, soberba e, por outro lado, com pretensões de liberdade e de graça e mais nem sei o que, enquanto a verdadeira mortificação quase desapareceu de nosso meio cristão. Disso falaremos mais tarde. 6. Nosso dever é aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. 2 Coríntios 7, verso 1. Crescer na graça
todos os dias, 1 Pedro 2,2 e 2 Pedro 3,18. Renovar o homem interior dia a dia, 2 Coríntios 4,16. Isso não pode ser feito sem a mortificação diária do pecado, pois ele exerce seu poder contra todos os atos de santidade e contra todo o nível de crescimento espiritual que atingimos. Ninguém pense que está fazendo algum progresso na santidade se não pisotear as concupiscências do pecado. Quem não o matar dessa forma não fará progressos em sua jornada cristã. Quem não tem consciência da oposição do pecado não se dedica a mortificá-lo, acaba fazendo as pazes com ele e não morre para o pecado. Esse, pois, é o primeiro princípio geral do argumento a seguir. A despeito da mortificação meritória, se posso assim falar, de todo e qualquer pecado na cruz de Cristo, a despeito do alicerce sólido da mortificação total estabelecido em nossa conversão mediante a convicção do pecado, a humilhação do pecado e a implantação de um novo princípio oposto ao pecado e que o destrói, ainda assim o pecado permanece agindo e operando nos cristãos mais dedicados. Enquanto viverem neste mundo será assim, de modo que lhes cabe mortificá-lo constantemente durante todos os dias de sua vida. Antes de considerar o próximo princípio, preciso falar com tristeza de muitos cristãos professos de nossos dias que, em vez de produzir os frutos agradáveis e evidentes que se esperam de sua parte, sequer produzem folhas. Uma forte luz, de fato, resplandeceu sobre os indivíduos desta geração, e com ela muitos dons espirituais foram transmitidos. Esses e outros fatores ampliaram maravilhosamente a quantidade de cristãos professos e de profissões de fé. Dessa forma, ouve-se falar do evangelho e de deveres espirituais por toda parte, pregações em quantidade, não de modo vazio, leviano e trivial, como acontecia antes, mas na boa proporção do dom espiritual, de modo que, se quiser medir o número de cristãos por vidas vindo à luz, dons e profissões de fé, a igreja pode ter motivos para dizer: quem me deu à luz todos estes? No entanto, ao observar nesses indivíduos a grande graça característica dos cristãos, talvez não sejam encontrados números tão grandes assim. Onde está o cristão professo que deve sua conversão a esses dias de luz e que fala e professa um padrão de espiritualidade que poucos no passado conheciam? Não quero julgá-los, talvez vangloriando-se daquilo que o Senhor nele fez e que dá provas de um coração miseravelmente mortificado. Se desperdício de tempo, negligência, falta do que fazer, inveja, ira, discórdia, dissimulações, facções, dissensões, soberba, mundanismo, egoísmo fossem características cristãs, nós as teríamos em abundância entre nós. E se é assim com aqueles que têm tanta iluminação supostamente salvadora, que diremos de alguns que gostariam de ser chamados de evangélicos, mas que desprezam a instrução do evangelho? Quanto ao dever que examinamos, nada mais sabem sobre ele do que o fato de as pessoas, às vezes, negarem a si mesmas algum prazer externo, o que é apenas uma ramificação remota da mortificação. Negação que, ainda assim, praticam raras vezes. Que o bom Senhor envie o espírito de mortificação para curar nossa indisposição. Caso contrário, ficaremos em situação lastimável. Existem dois males que certamente acompanham todo cristão professo, mas não mortificado. O primeiro relaciona-se com ele mesmo e o outro diz respeito às outras pessoas. Em relação a ele mesmo. O cristão pode fingir quanto quiser e não levar a sério o pecado, pelo menos não os pecados que o enfraquecem diariamente. A raiz de uma vida não mortificada é a assimilação do pecado sem senti-lo amargo no coração. Quando alguém ajustou a imaginação para uma espécie de apreensão da graça e da misericórdia que o torna capaz de engolir e de ingerir pecados diários sem sentir amargura, chegou à beira do abismo de transformar a graça de Deus em lascívia e de ser endurecido pela engenhosidade do pecado. Além disso, não existe no mundo inteiro maior prova de coração falso e impuro do que imaginar semelhante coisa. Usar uma desculpa para tolerar o pecado
o sangue de Cristo dado para nos purificar. 1 João 1,7 e Tito 2,14. A exaltação de Cristo que visa a levar-nos ao arrependimento. Atos 5,31. A doutrina da graça que nos ensina a negar toda impiedade. Tito 1,11 e 12. É rebelião que nos esmagará até os ossos. Por essa porta tem saído a maioria dos cristãos professos que cometeram apostasia nos dias em que vivemos. Durante algum tempo, a maioria deles tinha convicção que os levaram a cumprir seus deveres e a fazer a profissão de fé. Assim, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 2,20. Mas após algum contato com a doutrina do Evangelho e cansados de cumprir deveres para os quais não possuíam princípio algum vital, começaram, a partir da doutrina da graça, a permitir-se numerosas negligências. Uma vez que esse mal tomou posse deles, rapidamente caíram na perdição. 2. Em relação às outras pessoas, há a influência maligna que opera de duas maneiras. A. Ficam endurecidas, tendo a convicção de que estão em condição tão boas quanto a dos melhores cristãos professos. Seu modo de ver as coisas é tão maculado pela falta da mortificação do pecado que o que fazem não tem valor algum. Tem zelo pelo Evangelho, mas acompanhado de falta de tolerância e de retidão global. Negam a prodigalidade, mas de modo mundano. Separam-se do mundo, mas vivem totalmente para si mesmas e não têm cuidado de exercer o amor benigno na terra. Ou são espirituais no diálogo e vivem de maneira vã, mencionam a comunhão com Deus e se amoldam a todas as maneiras ao mundo. Vangloriam-se do perdão do pecado e nunca perdoam um próximo. Assim, com considerações como essas pobres criaturas endurecem seu coração não regenerado. B. Enganam-se a si mesmas e chegam a acreditar que, se conseguem parecer estar vivendo à altura de sua suposta condição, tudo vai bem com elas. Mas dessas coisas e de todos os males de viver sem mortificação, trataremos depois.